Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso muito louco, o assassino dos Zodíacos, um dos assassinos mais misteriosos e que mais deram trabalho para a polícia dos Estados Unidos. Antes de começar, eu já faço aquele convite de sempre que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve e já deixa o like para garantir que vocês curtiram o vídeo, para ajudar aqui na divulgação. Deixe um comentário aí de temas que vocês querem nos próximos vídeos, alguma sugestão que vocês acharam sobre esse caso. Toca o sininho, faz todo esse processo para a gente continuar aqui com o canal, com esse projeto e garante também uma maior divulgação do nosso canal. Bora agora para o caso, o misterioso assassino Zodíaco. Então, gente, esse caso do Zodíaco é muito louco. Ele aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 60 até o meio ali da década de 70, o começo ali da década de 70, e foi um caso que gerou muita discussão. Lá na Baía de São Francisco só se falava nisso e o medo se instaurou. Então é um caso grande, vamos logo começar. Tudo começa em Vallejo, na Califórnia, no dia 20 de dezembro de 1968, quando dois jovens foram assassinados no Lake Herman Road, num lugar lá de estacionamento que os jovens costumavam ir para namorar. Os jovens eram David Faraday e Betty Lou Jensen. Os dois eles estavam num lugar lá que os casais iam para se namorar, um lugar meio que de pegação. A princípio eles iam em outro lugar, mas ali mudaram o caminho e foram para o Lake Herman Road. Só que o que eles não contavam é que ia acontecer lá uma coisa que acabaria com a vida deles, literalmente. Quando os jovens estavam lá namorando e tal, eles viram que tinha um carro que estacionou atrás deles e desse carro saiu um homem. E esse homem começou a atirar em ambos. Ele atirou na cabeça do David, que morreu na hora, ainda dentro do carro. Mas a Beth saiu do carro e tentou correr. Mas ela só conseguiu correr alguns metros até que o assassino ceifasse a vida dela. E a partir disso, começam os mistérios do assassino Zodíaco. No dia 4 de julho de 1969, outro assassinato bem peculiar aconteceu naquela mesma região, em Vallejo, na Califórnia. Dessa vez, os jovens Michael Renaud Magel e Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 anos. O Michael tinha 19 e eles também estavam assim na mesma espécie de passeio. A princípio a Darlene ela ia comprar fogos ali pro feriado daquele dia, 4 de julho, mas na verdade ela mudou os planos, foi para casa do Michael, pegou ele no carro e os dois foram lá para outro lugar ali da cidade de namoro, de casais, assim, de encontrinhos, que era o Blue Rock Springs. E lá uma coisa muito similar com o primeiro assassinato aconteceu. Eles perceberam, assim, depois com investigações, que os jovens estavam sendo seguidos por uma Falcon 1958. Esse carro estacionou atrás deles, lá no Blue Rock. Um homem desceu com uma lanterna, foi até eles, sacou uma pistola e atirou em ambos diversas vezes. A Darlene morreu, ela não conseguiu sobreviver, mas dessa vez tem o primeiro sobrevivente. O Michael ele ficou fortemente ferido, porém ele sobreviveu, o primeiro sobrevivente do caso, em estado grave, mas conseguiu se recuperar. Então naquela mesma noite, meia-noite e 14, uma ligação lá para o departamento de polícia de Vallejo chamou muito a atenção. Um homem que dava todas as informações do assassinato. Ele falou que tinha dois jovens que tinham sido mortos lá e deu todas as informações para a polícia chegar até o corpo. Quem estava lá era Nancy Slover, a atendente da polícia responsável, e ela disse que esse homem ele falava assim numa voz muito clara e incisiva, e ela tentava cortar ele para pedir informação, mas parece que ele estava com um texto gravado, assim, porque ele ia direto e não parava de falar. E até que ele terminou a mensagem dele, ele disse adeus, desligou o telefone e não conseguiu-se mais informações do caso. E inclusive uma das informações que esse homem deu foi que os jovens foram mortos por ele com uma Luger 9mm.
Então, ali depois de alguns meses, em 1º de agosto de 1969, quando esses assassinatos estavam no auge, 3 cartas foram escritas para 3 jornais diferentes ali daquela cidade na Califórnia. Um deles foi para o Vallejo Times-Herald, o outro foi para o São Francisco Chronicle e um outro foi para o São Francisco Examiner. Dentre as informações nessa carta, o assassino falava várias curiosidades do crime, assumia o crime para provar que era ele o assassino, como posições dos corpos, como ele chegou nas vítimas, como ele fez isso. Então o caso estava ficando cada vez mais louco. Esse serial killer, ele estava brincando com a polícia, ele queria atenção e ele queria demonstrar como ele era inteligente e de como ele era imparável, que ele podia fazer o que ele quisesse até que a polícia nunca ia conseguir pegar ele. Então, no dia 27 de setembro de 1969, outro assassinato muito estranho aconteceu. Dessa vez, mais um casal estava lá numa tarde fazendo um piquenique, e esse casal era o Brian Hartnell e a Cecilia Shepard. Esse casal, eles estavam lá no Lago Berryessa, tranquilamente, eles foram para lá a partir das 4 da tarde, tinham colocado um forro ali no chão para eles se sentarem, e eles viram que tinha um homem observando eles. A princípio eles acharam bem estranho, mas esse homem se aproximou, e esse homem, ele estava com uma fantasia, ele estava com o rosto vedado com capuz, e nesse capuz tinha um símbolo, que era o mesmo símbolo que o Zodíaco mandava nas cartas dele para os jornais. Havia um símbolo que era um risco, assim como se fosse uma mira, e tinha um risco no meio dessa mira. E esse era o símbolo que depois ficou conhecido como símbolo do Zodíaco, e ele também usava um óculos preso sobre esse capuz, então aparentemente era uma pessoa que tinha uma falta de vista ali. Então ele abordou esse jovem, chegou nele, amarrou os braços deles virados para o chão e atacou eles com uma faca, que provavelmente foi a faca que ele usou para ali amarrar esses jovens. E ele desferiu golpes de faca cruelmente no casal ali jovem. Ambos foram brutalmente atacados, mas Cecilia acabou sendo morta com 24 facadas. E dessa vez, mais uma vez, o rapaz sobreviveu. E para ser ainda mais cruel, o assassino escreveu na porta do carro informações tais quais ligavam aos outros crimes. Ele escreveu Vallejo, 20/12/68, mais outra data, 4/7/69, outra data, 27 de setembro, 69, traço 6:30, e mais a faca, que foi o objeto que ele usou para matar os jovens. Então, mais símbolos foram atribuídos ao assassino do Zodíaco. Algumas semanas depois da morte de Cecilia, outra morte aconteceu, e dessa vez uma morte fora do padrão até então do Zodíaco de matar casais. Agora, em 11 de outubro de 1969, um taxista chamado Paul Stein, ele pegou um passageiro que subiu no Fort Hays. Ele ia descer na rua Washington com a Maple, porém lá estava meio movimentado. Ele pediu para ir mais uma quadra na frente, então ele foi para Washington com a Cherry, e lá na Washington com a Cherry ele simplesmente tirou uma arma e atirou a queima-roupa no crânio do Stein. O taxista morreu praticamente na hora, não teve nem chance, e o assassino saiu dali, e algumas pessoas disseram que viram e ligaram para a polícia, viram que aconteceu um crime, alguma coisa lá. Segundo relatos da vítima, esse homem ele era corpulento, ele era um homem alto, grande assim, mas não tinha muita informação sobre ele. Os jornais ficaram loucos e continuava um grande mistério: quem era o assassino Zodíaco. A primeiro momento as pessoas não sabiam se era o Zodíaco que tinha feito isso, mas algumas semanas depois teve a certeza quando outra coisa muito bizarra aconteceu. Outra vez, semanas depois, o jornal San Francisco Chronicle ele recebeu uma carta do Zodíaco. Nessa carta, o assassino falava detalhes sobre o assassinato e também tinha um pedaço de uma camisa ensanguentada, a camisa em que o taxista Stein estava usando no dia. Então, o assassino enviou um pedaço de camisa para o jornal para provar que ele era o assassino do taxista.
Então ele continuava brincando assim fortemente com a mídia e ele começou a ficar cada vez mais enfático nas coisas que ele queria, cheio de exigências, vocês vão ver em breve. Em 8 de dezembro de 1969, o Zodíaco mandou algumas cartas para os jornais ali da região e ele pediu que um código que estava na carta, era um código ali decodificado, ele fosse publicado na capa. Os jornais começaram a pensar se eles deveriam fazer isso ou não, porque o assassino estava ameaçando agora ataques contra crianças, ônibus de escola. Ele disse que ia parar um ônibus de escola, ia matar criança por criança que estivesse saindo do ônibus. Então o jornal ficou muito na dúvida se fazia isso ou não. Eles publicaram, mas não na capa, publicaram lá dentro algumas partes dessas mensagens codificadas que elas começaram a ser interpretadas por alguns estudiosos e eles acreditavam que saberiam o nome dele. Ele deu a entender que se decodificassem essa mensagem saberiam mais coisas deles, mas não era o nome do assassino que estava lá, mas tinham várias outras coisas, informações sobre esse assassino frio, cruel e calculista. Essa carta criptografada, ela tinha 340 caracteres e ela foi ali impressa na terceira ou quarta página do jornal em uma forma resumida. Eles também tentaram decodificar essa carta, mas ele falava mais assim sobre algumas coisas aleatórias dos crimes e não falava de si diretamente quem ele era. Então, esses foram os assassinatos assim mais relevantes e que tem prova de que foi o assassino do Zodíaco. Porém, alguns outros crimes ali na região levantaram suspeitas de que poderiam estar relacionados também com o assassino Zodíaco. Um desses assassinatos aconteceu em Riverside, na universidade, quando uma jovem acadêmica, a estudante Cherry Jo Bates, ela foi morta, ela só tinha 18 anos. Ela foi esfaqueada e o assassino escreveu uma carta. Ele na verdade escreveu numa tábua que tinha ali informações sobre o assassinato, de como ele fez aquilo. Então, pelo modus operandi ser muito similar ao que o assassino Zodíaco fazia, as pessoas ligaram assim muito fortemente ao Zodíaco, porém não tinha como provar que tinha sido a mesma pessoa. Outro desaparecimento ali muito estranho que aconteceu no Lago Tahoe também foi ligado ao assassino Zodíaco, porque era ali na mesma região e também havia um mistério muito grande, porque numa das cartas o assassino Zodíaco deixou a entender que ele seria o assassino dessas pessoas, dessas outras pessoas, e desse sumiço também ele disse que ele era o responsável. Porém, até as cartas dos Zodíacos passaram a ser discutíveis se elas eram ou não verdadeiras, até que se provasse, então tinha também certa dúvida sobre isso. Em 30 de janeiro de 1974, ali depois de um tempo, o assassino Zodíaco manda mais uma carta muito curiosa para o jornal Chronicle, que era o mesmo que ele já tinha enviado outras cartas, e nessa ele fala algumas coisas muito estranhas, que ele assistiu O Exorcista, que ele achou uma comédia satírica muito boa, e também ele falou que ele estava tipo 37 pontos contra 0 da polícia, dando a entender que ele já tinha cometido 37 crimes e que a polícia ainda não tinha pego ele. Então ele gostava muito de fazer esse jogo de dominação, de que ele era maior, de que ele era o bonzão e de que ninguém pegava ele. Então essa carta deixou a entender isso. Então ali depois de um tempo, sem saber notícias do assassino Zodíaco, a última carta possivelmente atribuída ao Zodíaco foi no dia 24 de abril de 1978, mais uma vez para o jornal San Francisco Chronicle, e essa última carta não se tem certeza se foi ele. Eles começaram a desconfiar inclusive de um outro jornalista que trabalhava ali e que teve uma certa desconfiança, porém nunca foi provado que era a caligrafia desse jornalista, mas poderia ser. Então eu nem sei qual era o conteúdo dessa carta e se realmente era do Zodíaco, porque nada ligava a ele. Também não dá para entender muito bem assim se o que tinha de conteúdo nessa carta. Agora a gente vai para outra parte do caso, que são os suspeitos. Será que tinha algum suspeito desses casos? Vamos ver agora. Haviam algumas pessoas que estavam sendo investigadas, várias pessoas, né? Imaginem só um assassino em série solto pela cidade, então tinham sim seus suspeitos. Um dos suspeitos mais prováveis era Arthur Legg Allen. O Arthur foi ligado ali por várias evidências circunstanciais. Ele morava perto dos locais dos primeiros crimes, que eles aconteceram ali numa região bem
próxima, e um amigo dele também chegou a falar que um dia, ali próximo dos crimes, ele falou que tinha vontade de matar umas pessoas. Ele falou assim também que tinha vontade de se chamar Zodíaco, segundo o amigo dele, e tinha algumas outras coisas, como ele falou que usaria uma lanterna na escuridão. Não dá para entender muito bem o que ele quis dizer, porém tinham essas coisas que ligavam ele. Ele foi interrogado pela polícia ali no começo já dos casos, porém ele nunca foi preso porque não tinham provas concretas. Esse amigo dele também só foi falar depois de muito tempo. O Arthur acabou falecendo em 1992 e na casa dele os investigadores encontraram algumas coisas assim que poderiam ligar ele ao caso, como ele tinha um relógio da marca Zodíaco. Isso parece normal, mas é uma coisa meio estranha, né, gente? Porque ele usava esse nome, esse codinome. Então, a partir das investigações, descobriu-se que o Arthur já havia recebido uma demissão honrosa da Marinha e ele já tinha sido demitido também de um colégio de crianças porque ele supostamente tinha abusado de uma criança, ele tinha algumas coisas ligadas com pedofilia. Ele tinha uma aversão assim a mulheres, parece que ele não gostava muito, um ódio de mulheres, o que também parecia com os casos, porque as mulheres nunca sobreviviam. Ele foi preso inclusive 2 anos por esse abuso de menor, de um menino de 12 anos, que foi provado. Ele nunca se casou e também nunca tinha um relacionamento assim. Havia outra coincidência também, que era uma máquina de escrever, que em alguma das cartas eles tinham, alguma coisa assim, porém essa mesma máquina o Arthur tinha em casa. E essa marca era uma marca chamada de domínio Elite. Então ele também tinha uma máquina ali que batia com algum tipo de prova do caso. Posteriormente, em 2002, eles tentaram traçar um perfil de DNA tanto desse amigo do Arthur quanto do Arthur também, ali com salivas que tinham nos envelopes, mas não é algo muito conclusivo, porque nem dá de saber se tinha a saliva dele no envelope, se era a saliva dele e tal, mas parece que foi meio inconclusivo, que não batia. Mas depois de alguns anos, outro suspeito aparece e é um suspeito bem forte também. Em 2007, um homem chamado Dennis Kaufman, ele afirmava que o seu padrasto, Jack Tarrance, era o assassino do Zodíaco. Baseado em várias afirmações do seu padrasto de violência, ele disse que ele até chegou a andar com o padrasto dele e tal. O padrasto dele sempre falava que ele deveria matar. Ele tinha várias coincidências que batiam. Ele chegou a afirmar em vídeo, tem isso gravado, que ele era o assassino do Zodíaco, mas que o filho dele não podia revelar isso até que ele morresse. E foi isso que aconteceu. Ele só revelou que era o assassino depois que o padrasto dele morreu, e tinha uma caixa de som lá na casa deles que o padrasto sempre dizia para ele não jogar fora. E ele assim o fez. E um dia, quando ele foi abrir essa caixa, ele encontrou um capuz igual o que o assassino usava. Ele também encontrou outros materiais e várias outras evidências que ligavam o padrasto dele. Inclusive, quando uma vez eles viram um retrato falado, um amigo desse enteado, eles disseram que viram, não parece o Jack ali? E os dois concordaram que parecia. E a partir dessa aparência do retrato falado, eles acharam que sim, poderia ser o Jack. E com várias pistas ali que eles foram coletando, eles acreditavam piamente. Imagina, né, gente? Com todas essas pistas, é um grande suspeito do caso. O que vocês acham, que é ou não? Então, pessoal, esse caso é um caso muito louco, é cheio de mistério, é um caso que nunca foi assim fechado. Se existe crime perfeito, tá aí esses crimes que parecem que foram quase perfeitos na época ainda, sem tanta tecnologia, ficava muito mais difícil de se conseguir identificar esses suspeitos. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim quem vocês acham que eram desses dois suspeitos, se algum desses dois, se eles também eram outras pessoas que queriam mídia. Acho estranho que esse Jack, que já era um senhorzinho, ele assumiria esses crimes assim já idoso e, sabe, não faz muito sentido, mas tem gente bem louca, né? Como a gente sempre fala, tem pessoa pra tudo. Então comentem aqui pra mim o que vocês acham, se vocês conheciam o caso, se eu esqueci de alguma coisa, que esse caso é bem grande, vocês viram, tem muita informação. Eu tentei pegar tudo que tinha de mais relevante e compilar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, indiquem algum caso aqui pra mim também diferente. Já aproveita e deixa o like também pra mim. Um beijão pra todo mundo, até mais e é calafrio!